Na pecuária, a reprodução in vitro permite um maior controle genético, melhorando a qualidade do rebanho e a produção de carne e insumos. A pesquisadora Gisele Zocal Mingotti, da Unesp de Araçatuba, fala sobre a melhoria da produção in vitro de embriões bovinos. Ela e sua equipe estudam novos procedimentos de congelamento e aproveitamento de óvulos e embriões, aumentando o sucesso da técnica. O Ciência Sem Limites começa agora! Está no ar o Ciência Sem Limites. Bem-vindas e bem-vindos. Como puderam ver na abertura, o assunto é produção in vitro de embriões. Para falar sobre esse assunto, ao nosso lado está a professora pesquisadora Gisele Mingotti, da Faculdade de Medicina Veterinária de Araçatuba, do campus de Araçatuba da Unesp. Professor, prazer em tê-lo no Ciência Sem Limites. Eu que agradeço o convite e pela oportunidade da gente falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Tá, antes da gente entrar no assunto, né, produção de embriões e tal, in vitro, nós estamos aqui num laboratório que a senhora vai contar pra gente, mas quem está em casa quer saber qual é a sua formação acadêmica. Eu sou médica veterinária, formada na Unesp de Jaboticabal, e foi justamente durante a minha graduação que eu comecei a me apaixonar por essa área que eu trabalho hoje em dia. Na época que eu fazia a faculdade, eu tive o projeto de iniciação científica com o professor Enoque, que hoje em dia é um professor aposentado de lá. E foi o professor Enoque que trouxe para o Brasil a maioria das técnicas de produção de embrião in vitro. Então, isso tudo eu fui aprendendo desde a minha graduação e fui conduzindo toda a minha formação até chegar aqui. E há 26 anos eu sou docente aqui no campus de Araçatuba, trabalhando com isso. Depois foi para o mestrado, doutorado? Depois eu fiz o meu mestrado e meu doutorado na USP em Ribeirão, na fisiologia, então sou fisiologista, e trabalho com fisiologia da reprodução animal. Depois eu fiz um pós-doutorado na Universidade de Montreal, no Canadá, fiz outro na FZEA, na USP em Pirassununga, e sempre trabalhando com essa parte de produção in vitro de embrião, desse embrião na fase anterior à sua implantação no útero. Perfeito. Antes da gente, a senhora falou em fisiologia. Conta para quem está nos assistindo o que é a fisiologia. A fisiologia é o estudo dos sistemas do organismo. Você vai estudar como funciona o sistema cardiovascular, como funciona o sistema respiratório. No meu caso da pesquisa, eu trabalho com o sistema reprodutivo. Então, o estudo da fisiologia é o estudo da função normal desses sistemas. Você conhecendo a normalidade, você pode entender como as doenças acontecem, como os tratamentos podem ser feitos, resgatando essa função normal do organismo. Agora nós vamos entrar no objeto de pesquisa, de estudos. Antes da gente entrar, onde é que nós estamos? Que ambiente é esse? Esse aqui é o Laboratório de Fisiologia da Reprodução, da Faculdade de Medicina Veterinária, da Unesp de Araçatuba. E aqui nesse laboratório nós trabalhamos basicamente com a produção de embriões in vitro, focando mais na espécie bovina. Tá, é isso que eu gostaria de focar para as pessoas, porque quando fala em reprodução, né, do jeito que a reprodução assistida humana tem muito evoluído, nesse caso, o seu objeto de pesquisa é a reprodução bovina. Bovina. Né? No que objetiva a sua pesquisa em melhoria dessa reprodução bovina, trabalhando com fertilização in vitro? O nosso trabalho ele é um pouquinho diferente do objetivo do humano. No ser humano, por exemplo, os médicos eles visam melhorar casais com problema de fertilidade. No caso de medicina veterinária, bovinos particularmente, não é esse o foco. O nosso foco principal é melhorar, aumentar a produção de embriões. Quanto mais embriões nós temos, mais bezerros nós vamos produzir, porque nós na veterinária, além da parte de medicina, né, curativa, nós também temos um grande papel na produção de alimentos para o mundo. Então, esse é o nosso foco, trabalhando com produção de embrião in vitro, produzir mais embriões, mais bezerros ao pasto, mais carne, mais alimento para o mundo. E é através, para quem está nos assistindo, é através desse laboratório, dessas pesquisas, que vocês estão evoluindo no aspecto da produção in vitro. Como é que é a rotina? Vocês têm o útero, o óvulo da vaca aqui e é fertilizado aqui no laboratório? Isso. A nossa fonte, a nossa matéria-prima de trabalho é o que a gente chama vulgarmente de óvulo, que no laboratório nós chamamos de oócito, né? Então, oócito, óvulo é a mesma coisa. Esse óvulo, ele é obtido do ovário da fêmea
Ele pode ser obtido no campo, onde o veterinário, através de um ultrassom, aspira e traz para o laboratório. Ou a gente usa nos trabalhos de pesquisa mesmo, ovários que a gente obtém em abatedouro. Nós trazemos os ovários de vacas abatidas para o consumo de carne para o laboratório e nós vamos fazer essa aspiração aqui no laboratório. Nós vamos obter então esse óvulo, fazer um cultivo de maturação, que é a que a gente chama, porque os óvulos no ovário eles estão imaturos. Seria aquele mesmo tempo que a gente tem na fêmea, vida, né? Quando ela ovula, tem 24 horas para ele estar pronto para ser fecundado. Então ele vai ficar aqui dentro da estufa 24 horas, depois desse período nós vamos colocar o sêmen, deixar mais um tempo de cultivo para fecundar e nós vamos deixar esse embrião por cultivo até 7 dias. No dia 7 é que nós vamos transferir para a vaca. Por exemplo, para ver se vingou, se ele fecundou mesmo, se ele está apto a gerar um bezerro. Isso, exatamente. Só para quem está em casa, para entender, né? Então vai ser no dia 7 que o embrião vai estar prontinho. Quer dizer, mas o objeto principal de pesquisa não é fecundar a vaca, ou seja, é trabalhar esse embrião, pelo que eu estou entendendo, né? O trabalho de vocês é a melhoria do sistema de fecundação in vitro, né? Exatamente. Hoje em dia, os resultados que nós temos variam na média de 30% a 40% de sucesso nessa taxa de fecundação. É pouco quando a gente pensa no laboratório. Quando a gente compara em vivo, por exemplo, quando acontece uma fecundação natural na vaca, ela vai ter 80% de chance de gerar um bezerro ou não. Quando a gente produz no laboratório, nós vamos ter uma produção aqui no laboratório de 30%, 40%, no máximo 50% pode acontecer. Então, se a gente comparar em vivo, ele ainda é uma taxa baixa. Então, o nosso intuito maior aqui é tentar melhorar isso, para a gente produzir uma porcentagem maior de embrião. Nós vamos explorar. Eu sei que a senhora também não trabalha sozinha, a senhora tem orientadas, né? Sim. Mestrado, doutorado, iniciação. A senhora permite conversar com elas? Nós estamos chegando no final deste bloco e no bloco seguinte, então, a gente continua falando das pesquisas e vamos conversar com as pessoas que atuam aqui neste laboratório. Para você contactar a pesquisadora, o e-mail dela está aí na sua tela. Anote aí, ó, é gmicote@fmva.unesp.br. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o campus de Araçatuba, www.fmva.unesp.br. Se quiser interagir conosco, o e-mail também está aí na sua tela, cienciasemlimites@tvu.unesp.br. E se quiser rever a nossa programação, www.tv.unesp.br. No próximo bloco, nós vamos continuar conversando com a professora Gisele sobre a melhoria da produção de embriões in vitro. Um instante só, a gente volta já já. O Ciência Sem Limites está de volta. E como você pode ver, o assunto do programa desta semana é a produção in vitro de embriões, a melhoria da produção in vitro de embriões. Para esse assunto, ao nosso lado está a pesquisadora Gisele Mingotti. Professora, existe um tempo de sobrevida quando vocês extraem da vaca, né, no campo, esse óvulo para até chegar no laboratório? Como é que funciona isso? Porque pode ocorrer aí uma deterioração do óvulo. Exatamente isso que pode acontecer. Quando a gente faz a extração do ovário, até o momento de fecundar, o ideal é que tenham se passado entre 22, no máximo 26 horas. O que acontece é que, às vezes, essa aspiração é feita com um veterinário no campo, numa fazenda que está muito distante do laboratório. Então, existe, por exemplo, as pessoas que trabalham na FIV comercial, fazem aspiração no Pará, no norte do país, manda isso por avião, chega no laboratório mais atrasado. Então, um dos focos da nossa pesquisa é promover o atraso dessa maturação, para que ele não venha aqui com esse tempo de 24 horas já vencendo. Quer dizer, que esse tempo de 24 seja diminuído para 4, 6 seja prorrogado para 30 horas, para 48 horas. Ou como se tivesse em estado de 3, 4 horas retirado. Exatamente. A senhora tem aluna que pesquisa isso? Tem uma aluna que trabalha com isso. Vamos ver o depoimento da Priscila, doutoranda nessa área. Atualmente
atualmente no meu doutorado eu trabalho com transporte de óvulos de fêmeas bovinas para tentar melhorar a qualidade desses oócitos e assim produzir mais embriões. A gente usa algumas substâncias nesse meio que vai usar para o transporte desses óvulos, para deixar eles num estado meio de hibernação, para aumentar esse tempo de transporte e conseguir trazer eles para o laboratório com a melhor qualidade possível. E dessa forma o óvulo de melhor qualidade vai produzir mais embriões. Nós estamos conseguindo melhorar um pouco a qualidade desse material e, consequentemente, dos embriões produzidos. Nós esperamos que esses embriões de melhor qualidade sejam capazes de gerar mais prenheses nas vacas após a transferência. Eu quero melhorar essa problemática do transporte desses óvulos para o laboratório e melhorar a produção de embriões bovinos in vitro. E agora eu vou daqui uns dias para a Itália fazer um doutorado sanduíche por 6 meses financiado pela CAPES. E lá eu vou trabalhar também com produção in vitro de embriões de bovinos, mas focando em ócitos em óvulos, né, que não terminaram ainda o seu crescimento, para tentar melhorar eles no cultivo e que eles sejam capazes de produzir um embrião adequado e dessa forma aumentar a utilização da fêmea durante a sua vida reprodutiva. Professora, parabéns pelo depoimento da Priscila, quer dizer, são pesquisas de ponta e que só vão gerar produção cada vez maior no caso de embriões. Que outras vertentes a senhora também tem aqui com os seus orientados? No sentido de otimizar essa produção in vitro, de maximizar a taxa de produção, nós também temos uma outra linha, que é o trabalho da Giovana, nossa mestranda, e o trabalho dela foca nos folículos de tamanho pequeno que são encontrados nos ovários. Esses folículos, eles têm dentro deles oócitos ou óvulos que não têm capacidade ainda de serem fecundados. O trabalho da Giovana é fazer um sistema de cultivo que consiga melhorar a qualidade. Nesse sistema a gente está incluindo algumas vesículas que contêm DNA, RNA mensageiro. Quer dizer, ela vai extrair esses folículos, tratar no laboratório, quer dizer, fazer eles crescerem. Fazer eles crescerem e terem terem aptos, né? Competência é a palavra que a gente usa. Vamos ver o que a Giovana tem a dizer? Roda o VT da Giovana. Pesquisa atualmente, sob orientação da professora Gisele, é em relação à melhoria de óvulos. O ovário ele tem folículos, que são o lugar onde esses óvulos ficam, de diferentes tamanhos. E quanto maior esse folículo, melhor é a qualidade desse óvulo. Então eu estou trabalhando com folículos pequenos, né? Então o óvulo não vai estar com uma boa qualidade. E eu estou adicionando, então, fazendo um meio de cultivo, adicionando algumas substâncias, algumas vesículas chamadas de exossomos, para fazer com que esses óvulos dos folículos pequenos tenham a mesma qualidade de óvulos de folículos grandes e, com isso, melhorar a produção in vitro dos embriões, aumentar o número de embriões produzidos a partir de uma vaca. Parabéns pela Giovana também, é uma equipe bastante coesa e bastante dedicada, né, professora? Obrigada. Agora, para a gente, estamos chegando quase ao final do segundo bloco, para quem está nos vendo, para entender essa sistemática, por que fazer in vitro e a diferença em in vivo, ou seja, a monta convencional, ou como é que vocês fazem? Vocês fazem in vitro, fecunda e colocam em mães hospedeiras, por exemplo? E receptoras é a palavra que a gente usa. Tá. A grande vantagem de fazer in vitro é que se você, por exemplo, for fazer numa vaca, inseminar, ela vai gerar um embrião, um bezerro por ano. Quer dizer, uma monta para um bezerro. Uma monta por um bezerro por ano. Então o produto dessa fêmea é um por ano. Se a gente for fazer a aspiração in vitro, nós podemos fazer essa aspiração nessa vaca a cada 15 dias, é um período Quantos ideal. óvulos são retirados? Em cada aspiração, uns 10 óvulos no mínimo. Então, se a gente fizer 2 por mês, 20 óvulos. Desses 20 óvulos por mês, 30% vão virar embrião. Então, vamos colocar aí 6.
Quando a gente transfere, vamos colocar uns 50% de taxa de gestação. 3. Então a gente vai ter 3 bezerros por mês, quando a gente faz in vitro. Quer dizer, seria então o sêmen de um touro campeão, o óvulo de uma vaca campeã de milhões. Numa receptora sem raça. Sem raça, mas com uma boa saúde, uma boa qualidade. Saúde para gerar um embrião. E aí vai saudável. gerar um bezerro ou uma bezerra. E hoje em dia dá para escolher o sexo do bezerro ou bezerra? Sim, isso é uma grande vantagem que a gente trabalha no laboratório. Existem sêmen sexado. Então a gente pode escolher sêmen sexado para fêmea, quando o nosso objetivo final é produzir uma vaca de leite. Ou sêmen sexado para macho, quando o nosso objetivo final é produzir tourinho para engorda. Exato. Nós estamos chegando no final e agora nós vamos querer saber do processo de congelamento, que é um outro aspecto da sua pesquisa. Nós vamos para um breve intervalo e no bloco seguinte, o terceiro bloco, nós vamos falar sobre esse assunto do congelamento desses embriões. É um instante, Ciência Sem Limites volta já já. O Ciência Sem Limites está de volta. Como você pode ver, o assunto do programa desta semana é a melhoria da produção em congelamento de embriões in vitro. A esse assunto está a professora Gisele Mingotti, pertencente à Faculdade de Medicina Veterinária do campus de Araçatuba da Unesp. Professora, nós falamos das pesquisas, de algumas técnicas. Por que o congelamento? Como é que funciona esse sistema de congelamento aqui dentro do seu laboratório? O congelamento ele é extremamente importante quando nós vamos fazer a transferência desses embriões em também fazendas, como a gente estava falando anteriormente, em receptoras que estão localizadas longe do nosso laboratório. Quer dizer, quando se fala só fazendo um paredes em congelamento, não é congelar em geladeira, é em nitrogênio, em alta temperatura, né? Nitrogênio. A gente faz congelamento em nitrogênio e nós mantemos esses embriões congelados por tempo indefinido. E você pode então descongelar esses embriões quando você tiver disponibilidade de receptoras. Da fêmea está no cio. Da fêmea está no cio. E hoje em dia, uma coisa muito importante é que o Ministério tem liberado a exportação de embriões congelados. É uma coisa nova no Brasil. Então, se a gente ganhar esse mercado de embrião congelado sendo exportado, é um grande benefício, inclusive comercial para o nosso país. Quem está em casa pode estar perguntando, quais as raças que vocês mais trabalham ou manipulam esses embriões para ver o melhor resultado? Nós sabemos que no Brasil predomina a raça Nelore, né, que é essa raça de corte, de produção rápida. Quais as raças que vocês atuam? Hoje em dia, a maior parte da população bovina realmente é do Nelore. Existem outras raças, né, ganhando mercado, Angus, também nós temos as raças leiteiras, mas maior proporção são os Nelore mesmo. O problema do Nelore é que ele não congela muito bem os embriões. Vocês descobriram o porquê disso ainda? A gente não sabe qual é a causa disso. Esses embriões, o que a gente tem de fato é que aqueles embriões que são produzidos em vivo, quando a fêmea recebe a cobertura do touro, se a gente pegar esse embrião que já foi fecundado dentro da vaca, ele tem uma taxa de congelação muito alta, de 80%. Quer dizer, tudo na natureza, né? Tudo na natureza funciona bem. Quando a gente produz em vivo, ele não congela muito bem. Então, esse é um grande gargalo que nós encontramos. Então, outra linha de pesquisa aqui no nosso laboratório é tentar melhorar esse sistema de cultivo. De que forma? O que acontece quando a gente cultiva in vitro é que esses embriões têm problemas no seu metabolismo de substâncias energéticas. Ele não consegue gastar toda a gordura que nós colocamos no meio de cultivo. Você pode perguntar por que você não diminui essa gordura, esses substratos? Porque ele precisa disso para o seu substrato metabólico, para a sua energia. Então a gente não pode tirar, mas ao mesmo tempo ele não consegue gastar tudo. Então nós estamos tentando achar um equilíbrio. E aqui no laboratório nós temos trabalhado muito com drogas aceleradoras de metabolismo para diminuir o lipídio. E qual que é o problema do lipídio? Quando você coloca muita gordura, ele não congela direito. Então, se você olhar, por exemplo, descobrir uma gordura boa ali. A gente está tentando colocar uma gordura boa que deixa a membrana dele mais congelável, digamos assim, e diminuir o conteúdo dessa gordura. Porque se você vê, por exemplo, uma carne que você coloca na geladeira com muita gordura,
quando você come lá uma picanha no churrasco, sobra, você põe na geladeira, aquela gordura não fica dura, branca? Sim, quando a gente vai congelar, aquela gordura, ela congela, ela fica quebradiça. Quer dizer, vocês estão tentando fazer um meio para que ele fique... Para que fique uma gordura que possível. Consiga não ficar tão rígida essa membrana. E não perder. E não perder esses embriões. Perfeito. Teve já algum caso de vocês realizarem in vitro, transportarem e o bezerro nascer? Sim, já teve sim, bastante casos, inclusive fazendo com Nelore. A gente trabalha bastante com Nelore. E o bezerro cresceu normalíssimo, como se tivesse feito in vitro. Exatamente. E, inclusive utilizando esses moduladores de lipídio para melhorar a congelação e aumentando a taxa de A gente chega à conclusão, vocês estão no caminho certo. A luz no fim do túnel está aí. Exatamente. E alunos de graduação participam disso também, professor? Sim, nós temos alunos de graduação, bolsistas PIBIC que trabalham aqui e é muito satisfatório para a gente que esses alunos que passam no laboratório com iniciação científica, geralmente eles continuam fazendo mestrado, doutorado, tenho alunos... Resumindo, a graduação aqui em Araçatuba também é forte. É bastante forte. Vamos ver o depoimento de uma aluna de iniciação científica. Sob a orientação da professora Gisele, nós desenvolvemos uma pesquisa que é relacionada à influência do diâmetro folicular com a competência oocitária. A gente vê a qualidade desses oócitos e a competência de acordo com os grupos que a gente divide esses folículos, em pequenos, médios e grandes. A gente disseca, faz a mensuração e depois a gente faz a avaliação desses oócitos. A gente também está medindo eles em uma fotografia para depois mensurar o tamanho e ver a competência oocitária posterior para ver qual a capacidade desses oócitos em produzir embrião após a fertilização. Atualmente também, com essa última pesquisa que nós estamos realizando em projeto piloto, nós conseguimos um prêmio de iniciação científica no Congresso da Unesp, uma menção honrosa, foi bem gratificante para nós. Professora, parabéns pela Maria Isabela, hein? Já na graduação, preocupada com pesquisas, né? Sucesso aí para vocês. Obrigada. Professor, o que eu não perguntei que a senhora gostaria de destacar com relação à sua equipe? O que eu acho importante a gente lembrar é que nós estamos dentro de uma universidade formando recursos humanos. Então, aqui pelo laboratório já passaram diversos alunos que foram embora, já se formaram, já se graduaram, terminaram a sua pós-graduação. E hoje em dia a gente tem a satisfação de continuar parceiros na pesquisa com esses... Quer dizer, foram para a iniciativa privada e estão executando... Para a iniciativa privada, tem um ex-aluno que trabalha na Embrapa, no Pantanal, que é um grande parceiro científico, alunos que estão em universidades, trabalhando também como professores de fisiologia. Então, para a gente é um orgulho poder formar essas pessoas e a Unesp nos proporciona essa grande satisfação. Resumindo, o trabalho da senhora é a produção de bezerros em proveito, ou seja, de bebê em provetos, como foi muito falado na década de 80. Né? Exatamente. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua equipe. Sucesso, a luz no fim do túnel vislumbra resultados gigantescos para o Brasil. Muito obrigada pela oportunidade. Parabéns. Para você contactar a pesquisadora, o e-mail dela está aí na sua tela, gmingote@fmva.unesp.br. Se quiser o contato da professora, além do e-mail, você acesse a homepage www.fmva.unesp.br para conhecer mais sobre o campus de Araçatuba aqui da Unesp, da Faculdade de Veterinária. Para você rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. Ponto final em mais um Ciência Sem Limites. Na próxima semana, um novo assunto, um novo pesquisador. Até lá!